2 pastores? Eu falei, eu tenho um pastor pessoal e eu tenho um outro pastor que não é pessoal. Como assim, irmão? Eu falei, o que é pessoal está comigo o dia inteiro. O outro não é pessoal porque eu não vejo ele o dia inteiro, mas eu tenho 2 pastores. O nome de um é Cristiano e o nome do outro é Jesus. Maravilha, irmão. Você também tem que ter 2 pastores, viu? Um pessoal vai estar com você 24 horas por dia. Aleluia, Jesus. Abre a sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 6. Louvado seja o nome de Jesus. Foi sábado, eu estava trabalhando e eu estava desinquieto no serviço. E eu até mandei uma mensagem para minha esposa, falei, ora aí, porque estou sentindo algo de Deus aqui, e eu fico aqui no serviço, eu estou chorando, daqui a pouco as pessoas vão ver eu chorando aqui, vai até achar estranho, né? Irmão, na presença de Deus o homem chora. Aleluia, Jesus. Na presença, aleluia, do Espírito Santo não tem grande. Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 6. É muito conhecido esse texto, eu amo esse texto da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo, Santo, 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 aleluia, Jesus, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluias. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Oh, glórias. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você pode assentar adorando o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um homem que reinou, ele começou um reinado muito cedo, ele tinha apenas 16 anos de idade quando ele assume um reinado. E a palavra de Deus diz que Uzias ele reina por 52 anos, aleluia, sobre o reino de Judá em Israel. E esse rei ele fez coisas que agradaram aos olhos do Senhor, ele andava na direção do Senhor, ele edificou cidade, ele fez coisas lindas, ele conseguiu até canalizar água para dentro de Jerusalém. Ele construiu nos cantos das muralhas, naquela época, algo tão extraordinário. Ele conseguiu fabricar armas para defender o povo daquela cidade. Ele conseguiu montar arma nos cantos dos muros daquela cidade. Então, toda a nação tinha um grande carinho, um grande amor, um grande zelo, um grande respeito pelo rei Uzias. Porque ele era um homem que fazia as coisas segundo a vontade de Deus, e ele fazia com bom grado e com bom gosto, ele agradava toda a nação, ele se preocupava com o bem-estar espiritual da nação, e ele se preocupava com o bem-estar daquela nação. Então aquele homem, aquele rei chamado Uzias, ele reina por 52 anos em Jerusalém, mas a palavra do Senhor vai nos falar que já
avançado em idade, esse homem ele deixa que a soberba entra no seu coração e ele quer fazer algo que não era para que ele fizesse. Ele quis oferecer sacrifício de incenso a Deus, algo que era ordenado por Deus somente ao sacerdote que tinha ali o direito de oferecer sacrifício a Deus. E então ele entra na casa do Senhor, ele entra no templo e ele vai para oferecer um sacrifício de incenso queimado ao Senhor no altar. Os sacerdotes vêm até ele, 80 sacerdotes tentam impedir que ele faça isso, e ali ele fica muito bravo com os sacerdotes que estavam tirando dele esse direito ao qual ele pôs no coração que ele poderia fazer. E a palavra de Deus diz que imediatamente lhe apareceu no meio da sua testa uma lepra, e ele mesmo se sentiu ali com medo do que estava acontecendo, sabendo que era a mão de Deus, que era Deus quem estava o repreendendo. Ele então sai para fora do templo correndo, e ele vai viver o resto dos seus dias, da sua vida, em uma casa separada, em um lugar apartado, porque uma pessoa com lepra, ele não podia conviver em sociedade, estar no meio das pessoas. O que a gente aprende com esse homem? Ele teve um belo começo, ele teve uma bela caminhada, mas no final ele acabou se perdendo, porque deixou que a soberba adentrasse adentro do seu coração. E a palavra de Deus fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E ele se ensoberbeceu, deixou que a soberba entrasse no seu coração. Então ele perde, aleluias, tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo aquilo que ele havia feito agora, por estar com uma lepra estampada no meio da sua testa. Louvado seja o nome de Jesus. E por que aqui em Isaías 6 faz questão de dizer, no ano em que morreu o rei Uzias? Uzias, ele era parente próximo de Isaías. Eu acredito que até mesmo Isaías, que até nesse ponto, ele ainda não era conhecido ao ponto de ser chamado o profeta messiânico, o profeta ao qual iria anunciar em todas as suas mensagens o Messias, o Cristo, o Salvador da nação. Isaías, ele era um ministro, ele era a boca de Deus falando. E aqui fala no ano em que morreu o rei Uzias. Ele fala que ele veio para o templo. Não era a primeira vez que Isaías estava no templo em Jerusalém. Era para ele algo rotineiro, comum, normal, estar no templo orando, buscando a face do Senhor. E muitas das vezes na nossa vida também a gente vem para o templo orar, adorar, buscar a Deus, oferecer culto a Deus. Mas existe algo que nós temos que colocar em nosso coração. Eu preciso ir para a casa do Deus, mas eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso, aleluias, ficar frente a frente com Deus. Eu preciso ter uma intimidade peculiar com Deus. Eu necessito de ter o toque de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes a gente vem para a casa de Deus na intenção de buscar algo de Deus, quando na verdade nós temos que vir para a casa de Deus para fazer uma entrega, aleluias, de uma adoração a Deus. Altar, irmão, não é uma vitrine. Altar não é lugar de nada ser exposto. Altar é lugar de sacrifício, de adoração, de louvor, de exaltação, de honra, de glória. Aquele que vive, que reina para todo sempre, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Altar é lugar santo. Deus é santo, quer um povo santo, uma igreja santa. Deus procura verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. E Deus conhece aqueles que o adoram. Deus sabe quem é adorador e quem não é. Aleluia, Jesus. E ele fala que ele vê, quando Isaías vê isso aqui, meu irmão, ele fala que ele vê os serafins. Serafins significa aqueles que ardem em fogo. Serafins, eles ardem em chama. Eu não vou entrar aqui na doutrina dos anjos, mas serafins, eles são anjos totalmente diferenciados. Eles ardem em chama. E a glória de Deus, a presença de Deus, é algo tão glorioso, é algo tão tremendo, que eles que são seres celestes,
celestiais, eles têm 6 asas, com 2 eles tampam o rosto, aleluias, porque eles não querem olhar a glória, a santidade, a majestade de Deus. Olha a tamanha reverência que há no céu, eles cobrem o rosto. A palavra de Deus fala assim, que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O trono era muito alto, louvado seja Deus, e os serafins voavam, e uns diziam para o outro, oh glórias, Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles clamavam isso, os umbrais do templo, das portas se moveram com o clamor daqueles que diziam, santo, santo, santo. A Bíblia fala dos atributos de Deus, e entre os atributos de Deus, o que está grifado, o que está passado negrito, somente a santidade de Deus. Nós estamos diante de um Deus que é 3 vezes santo. Ele é santo, irmão, na sua essência. Ele é santo no seu caráter. Deus é santo. E nós temos que nos tornar pessoas santas. Por quê, irmão? Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver Ele. Posso pregar, posso cantar, posso profetizar, posso revelar, posso expulsar demônio, mas sem a santificação, eu não vou ver Ele. Ele é santo. Ele é santo. Sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O que é ser santo, meu irmão? É ser separado. Separado do pecado. Aleluia. Se separe. Você é algo peculiar de Deus, especial dele, comprado por ele, com alto preço de sangue. Você foi comprado, você é dele. E a coisa mais gloriosa de quando o pecador ele tem um encontro com Deus, é que ele deixa de olhar os erros dos outros, e ele olha para dentro de si. Isaías vem de 7 ais, se você ler o capítulo 5, você vai ver. Ele vem falando ali, ai daquele que levanta cedo para se embriagar, ai daquele que é o do mal, fala que é bem, do que é bem fala que é mal, e ele vem vindo numa sequência de ai, mas quando ele contempla o Senhor, agora o ai muda, ele olha para dentro dele e fala, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Irmão, Isaías falava palavrão? Não. Isaías xingava os outros? Não. Mas a palavra de Deus fala assim, que a nossa boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Quando Isaías fala assim, ai de mim, aleluia, que eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo, o Senhor sabe aqui dentro do meu coração aquilo que ninguém sabe. O Senhor conhece aqui dentro de mim aquilo que ninguém conhece. E agora eu vou morrer, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. Irmão, quando o homem vê a Deus, a sensação que ele tem é essa, estou perdido, estou morto, vou morrer. João, quando ele foi levado aos céus em espírito, ele fala que quando ele virou e viu aquele que falava com ele, ele caiu com o rosto em terra, como se ele tivesse morto. Jó, que teve tantas experiências com Deus, ele fala que quando ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Oh meu irmão, a consequência da minha vida e da tua vida, quando nós ficarmos frente a frente com Deus, não vai ser outra. Nós vamos ver o quanto somos miseráveis, o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto somos imperfeitos, diante de um Deus que é 3 vezes santo. Mas quando Ele olha para a minha vida e para a tua vida, você que levantou a tua mão e tem Jesus como o teu Senhor, o teu Salvador, e confia a tua vida a Ele, Ele não me vê mais, Ele não te vê mais, Ele olha para você e Ele vê o Cordeiro de Deus, aleluias, o sangue dele sobre a tua vida, e pela fé você é justificado diante do Pai. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Cristo pode aplacar a ira de Deus contra o pecado. Aleluias. E Isaías, ele tem essa visão, e ele tem dentro de si, e ele sabia. Sabe por quê? Não precisa você falar. Se aí dentro do teu coração você deseja mal para alguém,
está pecando. Se aí dentro do teu coração você olhar para uma mulher ou para um varão e desejar no teu coração, está pecando. Era isso que Isaías estava dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele sabia, dentro do meu coração tem coisas que Deus tem que trabalhar na minha vida. E todo mundo sabe que Deus falou para Moisés, ele queria ver a glória de Deus. Moisés, ele queria ver a face de Deus. Deus falou com Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Se alguém me ver, vai morrer. Mas faz assim, Moisés, entra na fenda da rocha. Eu vou deixar você me ver pelas costas. E Moisés entrou na fenda da rocha. A Bíblia fala que Deus passou e Moisés, a sombra das costas de Deus, projetou aonde Moisés estava. Louvado seja Deus. Quando Moisés desceu do monte, tinha que colocar um lenço na face dele. Porque a face dele brilhava. Aleluias. A sua face tem que brilhar, meu irmão. A sua face tem que brilhar. Quando você passar na rua, no seu serviço, em algum lugar, as pessoas têm que olhar e dizer: vai ali uma santa mulher de Deus. Vai ali um santo homem de Deus. Irmão, isso é bíblico, a Bíblia fala que a mulher olhava o profeta Elias passar, e ela falou para o marido dela: eu vejo que aquele homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho aqui no canto do muro. Mas isso vai acontecer quando nós tivermos uma experiência com Deus. Quando contemplarmos a presença de Deus, ser tocado por Deus. Aleluias. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Oh, glórias. Aí ele fala assim: um dos serafins tirara como Atenais uma brasa viva do altar. Aleluias. O que flui do altar tem que ser vivo. O que sai do altar tem que trazer vida. Por quê, irmão? Porque Jesus deu a vida dele, para que nós vivêssemos a sua vida. O que sai daqui desse altar tem que trazer vida para a tua vida, porque você hoje vive a vida de Cristo dentro de você. Quando ele pega aquela brasa viva como Atenais tirada do altar, ele toca nos lábios de Isaías, na boca do profeta, e fala: os seus pecados foram perdoados, as suas iniquidades foi tirada. Tem brasas de fogo vivas saindo desse altar hoje. Tem coração aqui dentro hoje que precisa liberar perdão. Tem coração aqui dentro hoje que precisa se perdoar. Tem coração aqui dentro que está magoado, ofendido. Tem coração aqui desejando mal para as pessoas. Eu quero te dizer, o Senhor está dizendo pela palavra que Ele quer tocar no teu coração com uma brasa viva nessa noite, para arrancar isso da tua vida. Irmão, mas eu sou crente, eu sirvo a Deus. Você acha que Isaías era ímpio? Isaías era servo de Deus. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Deus, ele enxergou que ele precisava de muito mais de Deus ainda. Aí eu me pergunto e eu te pergunto: aonde que essa brasa precisa tocar na tua vida hoje? Aonde que está a mágoa escondida? Aonde que está o rancor escondido? Aonde que está o ódio, o desejo de vingança? O Senhor conhece, meu irmão. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Coisa que está aqui dentro que ninguém sabe, Ele sabe. E Ele nos trouxe aqui nessa noite com essa palavra para o teu coração. Eu ia pregar a respeito da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor nos deu essa palavra. Aonde que Ele tem que tocar na sua vida nessa noite? Aleluias. Você veio aqui hoje disposto a ter um encontro com Ele? Você veio aqui hoje disposto a ver a glória dEle? O Senhor me revelou algo ao meu coração. Outro dia a gente estava no monte orando, pastor. Eu vou contar isso aqui porque eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel. E o Senhor está do mesmo jeitinho. A gente foi no monte para orar outro dia. Eu não quero passar do horário. A igreja vai orar com unção com óleo. Aleluias. E lá a gente estava orando, e aparentemente parecia que não estava assim fluindo algo. E de repente a gente começou ali a levantar um clamor. E eu me lembro que quando eu me percebi, eu não estava mais sentindo o meu corpo.
E eu via o meu corpo no chão, e aquilo eu fui subindo, e foi subindo, e foi subindo. E eu comecei a ouvir som, como se fosse assim, muitas vozes misturadas com água, barulho de água. E muito som de instrumento, de sopro. E um cântico que eu nunca ouvi aqui na face da terra. Aleluias. Não tem um santo dia que eu não me lembro disso e as lágrimas não me vêm aos olhos. Você vai falar assim, irmão, isso é algo emocional. Se você não tem fé para acreditar, eu não vou debater com você, mas eu estou dizendo aqui o que eu vivi. E eu estava naquele lugar, um ar diferente, totalmente diferente. Daí a pouco eu me vi voltando de volta e eu comecei a entrar em desespero, porque eu não queria voltar. O meu desejo não era mais de estar aqui hoje. A minha vontade era de ter permanecido lá e não voltar mais. A minha esposa falou que eu cantei em línguas, eu não me recordo disso. O irmão que estava lá viu, o nosso irmão ali estava lá com a esposa, o advogado, me fugiu da memória o nome dele, a irmã Fátima, tem mais irmão que estava lá. E uma coisa que eu aprendi com Deus, quando a pessoa é acometida pelo Espírito Santo de Deus, é normal surgir uma euforia, a pessoa talvez bate palma, grita, pula. Irmão, mas a experiência que eu tive com Deus foi algo assim que eu perdi, foi as forças. Eu não senti mais o meu corpo, pastor. Para a gente vir embora de lá, o irmão trouxe o meu carro embora, a minha perna não mexia mais, as minhas mãos ficou formigando. Eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, será que me deu alguma coisa? Eu não vou voltar mais ao normal, vou tomar um banho. Tomei um banho e continuou do mesmo jeito. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A minha carne tremia, eu não sentia mais o meu corpo. E durante a madrugada no meu serviço, esses dias, eu estava orando a Deus, questionando a Deus, indagando a Deus. Irmão, eu sou tinhoso, eu gosto mesmo de orar e falar com Deus. E Deus me mostrava, aleluias, eu ministrando essa palavra aqui na igreja, e eu guardei isso comigo. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu a mensagem, o Senhor me deu a palavra. Se for do Senhor, o pastor vai chamar, alguém vai chamar. Porque sempre quando eu vou pregar, Deus me dá a mensagem antes, irmão. E eu falei, se foi Deus, isso aqui não é algo da minha cabeça, o pastor vai me chamar. E eu via, pastor, eu estava em casa, eu cheguei 6 da manhã e estava dormindo. Eu estava aqui na igreja e eu peguei na mão do pastor. E o pastor pegou na mão da esposa do pastor. E foram as pessoas dando a mão uma para a outra. E aquela mesma glória, aleluias, desceu sobre a igreja. Vidas foram renovadas pelo Espírito Santo. Eu via crianças chorando, pessoas sendo batizadas, falando em línguas, algo glorioso acontecia dentro da igreja. O nosso irmão Matian começou a rir, começou a falar em outras línguas, começou a andar pelo corredor dessa igreja. Eu via aquilo nitidamente, eu falava, meu Deus, faz o teu nome ser glorificado, porque eu me sinto menor da casa, grande é o Senhor. Irmão, eu estou aqui sentindo aquela glória, o Espírito de Deus dentro da casa nessa noite. Eu tenho certeza que vidas hoje aqui vai sair renovada pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vida hoje vai sair daqui curada pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que pessoas hoje vão sair daqui batizadas com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que vidas que entraram aqui angustiadas, preocupadas, vidas que entraram aqui talvez com vício, o Espírito Santo de Deus vai te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo, porque aonde o Espírito de Deus toca, nunca mais é o mesmo. E eu tenho plena convicção do que eu estou falando aqui, porque não foi ninguém que me contou, foi algo que eu vivi. E eu quero que toda a igreja viva aquilo lá. Irmão, é possível sim a gente sentir o céu aqui na terra. Mas eu aprendi que quando você foi, aleluias, tocado por Deus, se você sentir uma experiência com Deus, você vai descer no pó e vai ver que você não é nada. Eu pude sentir isso por mais de 10 horas no meu corpo. A minha carne não parava de tremer.
aquele sol não sai da minha cabeça. É algo sobrenatural, igreja. A igreja tem que buscar viver o sobrenatural de Deus. Isso não é algo que é exclusivo para uns e para outros, não, meu irmão. Isso é para todos os que creem em Cristo Jesus. A promessa é para todos que creem em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está sobre esse lugar. O Espírito do Senhor está movendo essa casa. Os louvores aqui está tudo direcionado pelo poder do Espírito Santo. Desde o momento que você coloca os seus pés dessa porta para dentro, você sente algo de Deus dentro desta casa. Se você ainda não está sentindo, eu sinto muito em te dizer, está havendo algo de errado com a sua vida, porque a presença de Deus encheu a casa. E a palavra de Deus diz assim, que a ponta da roupa de Deus desceu dentro do templo onde Isaías estava. Olha que coisa gloriosa, ele está ali no altar orando, de repente ele vê a glória de Deus, os céus abertos, e a ponta da roupa de Deus desce dentro do templo. A Bíblia fala que tem o céu, os céus dos céus, o terceiro céu, tem os principados, as potestades, aí a glória de Deus desce dentro do templo. Louvado seja Deus. E nós sabemos que na ponta da orla de Deus sai virtude, e temos prova disso, que aquela mulher sofreu com uma hemorragia por 12 anos, e ela disse dentro do seu coração, se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela vem por entre a multidão, e ela chega por trás de Jesus, e toca na orla das vestes de Jesus. Se você ainda não entendeu, Cristo é Deus encarnado na terra. O mesma ponta que desceu quando Isaías estava orando, era a mesma ponta que estava sobre Jesus, andando em carne, água e sangue na terra. Quando aquela mulher toca, Jesus para e ele diz, alguém me tocou com tudo, porque de mim saiu virtude. Eu senti que saiu virtude de mim, alguém me tocou diferente. Você crê que ele está aqui nessa noite? Você tem fé para tocar na hora das vestes dele nessa noite? Em nome de Jesus, eu quero que a igreja se coloque de pé comigo. Aleluias. Louvado seja